Seja muito bem-vindo a mais um módulo. Aqui a gente vai tratar sobre o famoso progestão. Este é um módulo relativamente curto em número de aulas, mas um módulo muito relevante para fins de prova. Então, antes de mais nada, vai um aviso. Tudo que a gente vai tratar sobre o progestão, de maneira direta ou indireta, vai cair na tua prova. Então, desde já, muito atenção ao que nós vamos tratar aqui ao longo das aulas que compõem este módulo. Mas, Eduardo, começando pelo começo, o que é esse famoso progestão? Por que ele é tão famoso, tão comentado? O progestão, na verdade, é uma abreviação de programa. Na verdade, o progestão é um programa de certificação institucional de modernização da gestão do quê? Da gestão dos regimes próprios, de previdência social. Esse é o nome completo. Progestão é apenas uma abreviação. E desse nome completo, longo e pomposo, a gente tira algumas informações muito relevantes para a gente começar a entender o que é o progestão. Esse programa de certificação institucional. Olha só o paralelo. Você que está aí do outro lado da tela está estudando para fazer uma prova, obter um determinado número de questões e obter uma certificação profissional que vai habilitar você, pessoa física, a ser gestor, a ser membro do comitê, a ser conselheiro deliberativo, a ser conselheiro fiscal. Então você está em busca de uma certificação profissional, uma certificação pessoal. E para obter essa certificação, você vai ter que cumprir uma série de pré-requisitos. No caso, fazer uma prova e obter um número mínimo de questões. É isso. Fazendo um paralelo com progestão. Progestão também é uma certificação, só que uma certificação institucional. Você busca uma certificação pessoal. O progestão é uma certificação da instituição, é uma certificação dada ao regime próprio de previdência social. Mas, claro, para o RPPS conseguir obter essa certificação institucional, ele também vai ter que cumprir uma série de pré-requisitos. Esses pré-requisitos que o RPPS vai ter que cumprir, na verdade, serão a implementação de algumas ações. De melhores práticas de gestão previdenciária. Olha que nome bonito também. Melhores práticas de gestão previdenciária. Implementando essas ações, é claro que o RPPS vai modernizar a sua gestão. Mas, Eduardo, para que o RPPS precisa modernizar a sua gestão? Para aperfeiçoar o seu funcionamento, para ser mais transparente, tanto para os seus segurados como para a sociedade. Então, entende neste início aqui o progestão como uma modernização, como um aperfeiçoamento do funcionamento do RPPS, para que ele funcione melhor e para que ele seja mais transparente. Tá, Eduardo? Mas não tem lá a legislação que a gente viu no módulo 1? Não tem a Lei 9717 de 1998 que o RPPS tem que implementar? Sim. A legislação é oficial, a legislação é impositiva, o RPPS é obrigado a cumprir tudo que está lá naquela regulamentação oficial. Já o progestão, como a gente vai ver, e isso é muito importante lá para a prova, vai ser facultativo. O RPPS pode aderir ou não ao progestão. Ele que vai decidir se faz ou não a adesão. Por que ele faria adesão, Eduardo? De novo, para modernizar a sua gestão, para aperfeiçoar o seu funcionamento, para implementar uma série de ações de melhores práticas de gestão
gestão previdenciária. Mas só por isso? Não. A gente vai ver que tem uma série de outros desdobramentos. Outros desdobramentos como, por exemplo, para ser enquadrado como investidor qualificado ou investidor profissional, o RPPS vai ter que implementar o Progestão. Se não implementar o Progestão, se não aderir e não obter o Progestão, não pode ser classificado como investidor qualificado, investidor profissional. Perfeito? Ah, Eduardo, estou começando a entender. Então, o Progestão é uma certificação. Para conseguir essa certificação, o RPPS vai ter que implementar uma série de ações. Isso. E implementando o Progestão, ele pode ter uma série de benefícios, como ser enquadrado como investidor qualificado ou investidor profissional, dependendo do volume de recursos que tenha e dependendo do quê? Dependendo do nível de certificação que ele obtenha. Você pode obter uma certificação básica, intermediária ou avançada, é ou não é? O Progestão também tem níveis. Vai ser um nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Perfeito? Então, o que a gente vai ver ao longo desse vídeo especificamente é esse roteirinho aqui. Primeiro, a gente vai começar entendendo quais são as áreas de atuação do RPPS. Nós vamos entender quais foram os fatores antecedentes que deram origem ao Progestão. Nós vamos entender a portaria número 185, que de fato criou esse programa de certificação institucional de modernização da gestão dos RPPS. Nós vamos entender as dimensões do Progestão, as ações e, finalmente, os níveis do Progestão. Entendendo o funcionamento do RPPS. E esta figura aqui a gente viu bastante, principalmente lá no módulo 1, quando a gente tratou do regime próprio de previdência social, do funcionamento do RPPS. Grosso modo, o RPPS ele funciona recebendo as contribuições previdenciárias, vindo do ente ou vindo do servidor. Ele usa essas contribuições previdenciárias para pagar o benefício aos participantes. Esses benefícios são basicamente aposentadoria e pensão. Usa recursos também para manter o RPPS em funcionamento, recursos lá da taxa de administração, e o que sobra ele investe. Ele investe de acordo lá com a resolução do Conselho Monetário Nacional. Ah, bacana, Eduardo. Mas claro que o RPPS é muito mais complexo do que isso. Esse funcionamento resumido do RPPS vai ser desmembrado em várias atividades. E essas atividades são muito importantes. Dentre elas, nós temos a atividade administrativa, que é a área de suporte administrativo aos setores internos da unidade gestora. Tem os contratos, vou contratar um prestador de serviço, compras, licitações, material de almoxerifado, imóveis se houver, os bens patrimoniais, os recursos humanos, se for, por exemplo, um instituto. Tem a arrecadação, que é a área de controle dos repasses das contribuições, a área de atendimento, que presta serviços de atendimento aos servidores, os aposentados e pensionistas. Tem a área atuarial, que cuida do estudo e acompanhamento do resultado das avaliações atuariais. A área de benefícios, que é uma área muito importante, vou até destacar ela aqui, que é a área de concessão, implementação e manutenção dos benefícios concedidos pelo RPPS, a área de compensação previdenciária, que a gente trabalhou bastante lá em cálculo atuarial, a área financeira, que é a gestão e controle financeiro, outra área bastante importante, que é a área dos investimentos, que envolve não só a aplicação dos recursos, não só resgate, aplicação, mas envolve todo o estudo e a tomada de decisão e acompanhamento do resultado da alocação de recursos, a área jurídica e, finalmente, a área de tecnologia da informação. Respira, larga tudo e foco em mim. Atenção aqui em mim. Eduardo, eu preciso decorar cada uma dessas áreas? Não.
O que a gente tem que entender aqui é o seguinte: o RPPS é muito mais complexo do que receber as contribuições e realizar o pagamento dos benefícios. Por trás há uma série de outras atividades que precisam ser desempenhadas. E não importa se teu RPPS é um fundo pequeno ou um instituto de grande porte. Você vai ter a área administrativa, vai ter a área de arrecadação, vai ter a área de benefício, vai ter a área de investimentos. Então, conhecer essas áreas é muito importante. Outro ponto bastante importante é o seguinte: é importante que estas áreas elas sejam mapeadas. Como assim mapeadas, Eduardo? Pensa no seguinte: pensa num RPPS de porte menor. Geralmente, no RPPS de porte menor, tem menos pessoas envolvidas com o funcionamento do RPPS, não é? E geralmente tem uma pessoa que se envolve de maneira mais ativa com o RPPS, que cuida mais do RPPS e que trata o RPPS com boa fé, executa suas atividades com boa fé. Mas o desempenho daquela atividade fica onde? O desempenho daquela atividade fica na cabeça daquele determinado servidor. O servidor, ele sabe como fazer todo o processo de benefício, todos os papéis que ele precisa, todos os trâmites que ele tem que seguir, todos os passos que ele tem que dar. Mas está tudo onde? Na cabeça do servidor. Se esse servidor passa em outro concurso, se esse servidor se aposenta, o que acontece? Inviabiliza o RPPS. Ninguém mais consegue implementar aquela determinada atividade de maneira adequada. Pensando nisso, o Progestão, como a gente vai ver, estabelece que essas áreas de atividade do RPPS, elas devem ser mapeadas. Eu tenho que mapear cada uma dessas áreas. E além de mapear cada uma dessas áreas, eu tenho que manualizar. Ih, Eduardo, deu um nó agora. Respire e olha para mim. O que é mapear a área de benefícios? Mapear a área de benefícios é desenhar quais são os passos que devem ser seguidos desde o servidor bater lá no RPPS para dar entrada no benefício dele, até esse benefício ser efetivamente homologado lá no Tribunal de Contas. Quais são os passos que devem ser dados? O que eu devo fazer se em determinado passo foi negado? Eu tenho que pedir mais documentos? Quais são os documentos que eu tenho que pedir? Qual é o prazo que eu tenho que cumprir? Isso tudo é mapear a atividade. Além de mapear a atividade, eu tenho que manualizar. O que é manualizar? É colocar no papel. É pegar tudo aquilo que eu mapeei da atividade e colocar no papel. Por que isso é importante, Eduardo? Porque a partir do momento que eu tenho as atividades mapeadas e manualizadas, quando o Eduardo deixar de executar a função de benefícios e entrar o João, a Maria no lugar do Eduardo, o João e a Maria vão ter ali escrito no papel o que eles precisam executar, quais são os passos que eles devem dar. Mas claro, para o João, para a Maria, quem vai substituir o Eduardo, ter condições de cumprir tudo aquilo que está escrito, ele tem que ser qualificado através de treinamentos para isso. É tudo isso que o Progestão vai pedir. Todas essas ações que eu acabei de citar para vocês, como mapeamento, manualização, qualificação dos servidores para executar a atividade, são ações do Progestão. Olha só. E lembra que o Progestão visa modernizar a gestão dos RPPS através de ações, através de melhores práticas de gestão previdenciária. Essas ações, se cumpridas num determinado conjunto, vão fazer com que o RPPS obtenha a bendita certificação institucional.
institucional. Tá, Eduardo, mas na área de mapeamento e manualização, quantas atividades eu tenho que manualizar? Tudo? Depende. Lembra? O Progestão vai ter níveis. Tem o nível 1, tem o nível 2, o nível 3 e o nível 4. Para obter a certificação institucional nível 1 do Progestão, é claro que as atividades, as ações que eu tenho que cumprir vão ser mais simples, vão ser mais fáceis de executar. Agora, à medida que o nível vai aumentando, nível 2, nível 3, nível 4, cumprir as ações vai ser mais desafiador, vai ficando mais difícil executar estas atividades. No nível 1, eu vou precisar manualizar, mapear uma atividade. No nível 4, eu vou ter que mapear todas essas atividades que a gente elencou aqui, certinho? Então, primeiro ponto importante, por trás do RPPS, fazer o RPPS funcionar de fato vai muito além de simplesmente receber as contribuições, realizar o pagamento dos benefícios e investir os recursos. Tem uma série de outras atividades por trás. Para fazer com que essas atividades elas sejam impessoais, é interessante, seria um aperfeiçoamento, mapear essas atividades, manualizar essas atividades e qualificar as pessoas de maneira adequada para que elas desempenhem essas atividades. Todas essas ações, mapeamento, manualização e qualificação, são ações de melhores práticas previdenciárias exigidas lá pelo Progestão. Ah, Eduardo, eu entendi. Mas por que surgiu essa necessidade de modernizar a gestão dos RPPS? Como fatores antecedentes de regulamentação, nós podemos citar o seguinte: a emenda constitucional lá número 20 de 1998, a 41 de 2003, a lei 9717 de 98, que a gente viu com bastante ênfase lá no módulo 1, quando a gente trabalhou com regime próprio de previdência social, e a lei 10.887 de 2004 redefiniram todo o marco legal dos regimes próprios de previdência social. Nós vimos que muita coisa foi aperfeiçoada ao longo do tempo, e muitos fatores que geraram perdas e desorganizações aos RPPS foram aperfeiçoados com o passar do tempo através da regulamentação oficial. Funciona? Funciona. Pode ser aperfeiçoado? Pode. E, de novo, é para isso que surge o Progestão, para aperfeiçoar o funcionamento do RPPS, para modernizar o funcionamento do RPPS. Por isso que, contudo, os RPPS ainda apresentam, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista atuarial, e do ponto de vista atuarial a gente vê através dos déficits, conforme a gente viu em cálculo atuarial, desafios bastante relevantes a serem superados para que possam garantir com sustentabilidade a concessão e manutenção dos benefícios previdenciários aos seus segurados e dependentes. Mas como é que eu vou fazer que o RPPS aperfeiçoe o seu funcionamento, modernize a sua gestão, que não seja através de uma regulamentação oficial? Como é que eu vou fazer com que o RPPS, e esse é o principal objetivo, como é que eu vou fazer com que o RPPS, ele aplique as melhores práticas de gestão previdenciária. Essa era a grande dúvida. Esse é o ponto que vinha sendo tratado desde lá de 2011. Como incentivar os RPPS a adotarem práticas diferenciadas de gestão previdenciária? E como separar os RPPS, como qualificar e certificar esses RPPS de acordo com a extensão das ações de melhores práticas
de gestão previdenciária que eles aplicassem. Foi por isso que desde 2011 se discutiu uma certificação institucional dada aos RPPS que adotassem essas ações. Essas melhores práticas de gestão previdenciária acabaram sendo corporificadas em ações que o RPPS deve, são 24 ações que o RPPS deve implementar. Ações que devem ser implementadas de maneira facultativa. De novo, destacando esse ponto, o Progestão é facultativo. Cumprir a regulamentação, cumprir a 9717 é obrigatório, não tem não querer, é impositivo. Já a modernização, o aperfeiçoamento fica a cargo do RPPS. É facultativo ele implementar ou não estas melhores práticas de gestão previdenciária. Mas se implementar essas melhores práticas de gestão previdenciária, aí sim ele vai obter uma certificação institucional, o famoso Progestão, que a gente vai ver que tem 4 níveis. Nível 1, nível 2, nível 3 e finalmente o nível 4. Ah, Eduardo, tô entendendo. E esse resuminho aqui é muito importante. O Progestão serve para certificar institucionalmente aqueles RPPS que adotem essas práticas diferenciadas, que adotem estas ações de melhores práticas de gestão previdenciária. Exatamente isso. O RPPS é obrigado a executar essas ações? Não, é facultativo. Mas qual é o objetivo de implementar essa modernização da gestão dos RPPS? E questão de prova, vou colocar até outra cor aqui, ó. Vou colocar em azul. Os objetivos de implementar o Progestão, implementar essas ações de melhores práticas de gestão previdenciária é aperfeiçoar, fazer o aprimoramento. Os objetivos da implementação e do Progestão são o aprimoramento do controle dos ativos e passivos, previdenciários do regime próprio. Esse é o primeiro objetivo. E o segundo objetivo é transparência, uma maior transparência no relacionamento do RPPS com quem? Com segurados? Sim, com segurados, mas somente com segurados? Não, com segurados e com a sociedade de maneira geral. Lembra, o bom funcionamento do RPPS é importante. E Eduardo ficou na frente ali. Lembra, tem um slidezinho se tu quer baixar depois. O bom funcionamento do RPPS é importantíssimo para quem? Só para o segurado? Não, não somente para o segurado. Como a gente viu em cálculo atuarial, o RPPS funcionando adequadamente, é claro que é relevante para o segurado, para os dependentes, porque são eles que vão receber aposentadoria, pensão lá no futuro. Mas o bom funcionamento do RPPS, um bom controle de ativos e passivos, também é relevante para a sociedade. Porque se o RPPS não funciona de maneira adequada, o ente vai ter que aportar mais recursos. O ente aportando mais recursos, sobra menos recursos para fazer as melhorias no município. Sobrando menos recursos para fazer as melhorias, as obras no município, toda a coletividade, toda a sociedade acaba sendo impactada negativamente por isso. Então, por isso que o RPPS busca aprimorar o controle de ativos e passivos. E aprimorar controle de ativos e passivos é aplicar recursos, ou seja, o processo de investimentos de maneira mais adequada
e o processo de concessão de benefícios passivo, cálculo atuarial, implementado de maneira mais adequada também. E tudo isso dando maior transparência no relacionamento do RPPS com os segurados e com a sociedade de maneira geral. É isso que objetiva, esses são os objetivos do nosso Progestão. E aqui, bastante questõezinhas de prova. Primeiro, certificação, adoção. O Progestão é facultativo, o RPPS decide, implementa ou não implementa. Decidiu implementar. Se decidiu implementar, o que ele vai ter que efetivamente fazer? Executar cumprir uma série de ações de melhores práticas previdenciárias. Dependendo do aprofundamento do grau de cumprimento dessas ações, o RPPS pode obter uma certificação institucional nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Lembrando, nível 1, a execução das atividades são mais fáceis. Nível 4, as execuções das ações acabam sendo muito mais profundas, muito mais difíceis de cumprir efetivamente. E qual é o objetivo mais teórico de adotar o Progestão? Com o objetivo de aprimoramento do controle dos ativos e passivos previdenciários e maior transparência no relacionamento dos RPPS com os segurados e com a sociedade. Perfeito? Mas claro que tem outros desdobramentos. Outros desdobramentos são, ao adotar o Progestão, o RPPS pode ter uma maior taxa de administração. A gente vai ver que para executar todas as ações exigidas há gastos, e para cobrir esses gastos, a taxa de administração pode ser aumentada. Segundo ponto importante, um RPPS que adote práticas diferenciadas na gestão do seu dia a dia vai ser mais transparente, vai ser mais aperfeiçoado na gestão de controle de ativos e passivos. Então, a gente vai ver que, ao adotar o Progestão, o RPPS vai ter mais limite de aplicação. Mais limite de aplicação. Como assim, Eduardo? Por exemplo, um RPPS que tenha certificação do Progestão nível 1, ele vai poder aplicar até 35% em renda variável. O normal é 30%. Nível 2, 40%, nível 3, 45%, nível 4, 50%. Isso a gente vai ver com maior detalhe lá quando a gente trabalhar com a resolução que trata da aplicação dos recursos do RPPS. Mas já saiba que ter maior limite de aplicação é um desdobramento de obter efetivamente a certificação institucional. E pensa comigo, 2 segundos, é lógico isso. É claro, se o RPPS ele tem uma certificação, usando o pleonasmo, que certifica que ele adota práticas diferenciadas de gestão previdenciária, que ele modernizou a sua gestão, então ele está apto para assumir, se expor a um risco um pouquinho maior. E em linha com investimentos também, o RPPS só pode ser enquadrado como um investidor qualificado ou um investidor profissional se ele tiver o Progestão. Para ser investidor qualificado, lá tem que ter 10 milhões ou mais e tem que ter o Progestão. Para ser investidor profissional, tem que ter lá 500 milhõezinhos de reais e Progestão nível 4. E Progestão nível 4. Isso aqui, de novo, a gente vai tratar esses 2 pontos, o segundo e o terceiro, com mais profundidade quando a gente trabalhar com a resolução que trata sobre a aplicação dos recursos do RPPS. Mas, por hora, eu quero que vocês entendam o seguinte, para fazer sentido, Progestão é facultativo. Se é facultativo, o RPPS pode dizer simplesmente, não vou implementar esse trem, é mais coisa para eu fazer aqui no dia a dia, já estou atulhado de coisa para cumprir, um monte de demonstrativo para preencher, com um monte de pontos para cumprir lá no extrato previdenciário, vou arranjar mais demanda, mas tem que ter implicações positivas. As implicações positivas que estão lá na portaria, conforme a gente vai ver, são esse daqui,
Se perguntar lá na tua prova, quais são os objetivos de implementar o Progestão? Os objetivos do Progestão é aprimorar o controle dos ativos e passivos previdenciários e melhorar, dar maior transparência no relacionamento do RPPS com os seus segurados e com a sociedade de maneira geral. Mas quais são os desdobramentos práticos de eu adotar o Progestão? Adotando o Progestão, pode ter mais taxa de administração. Adotando o Progestão, posso ter maior limite de alocação. Adotando o Progestão, posso ser enquadrado como investidor qualificado e investidor profissional, dependendo, claro, do nível de grana que eu tenho, certinho? E para ser profissional, não é qualquer nível do Progestão, tem que ser o top, tem que ser o nível 4. Bacana? Beleza, Eduardo. Mas tem um normativo que trate especificamente do Progestão? Sim. O Progestão, ele foi instituído lá pela portaria número 185. Essa portaria 185 é lá de 2015. Então, olha só, em 2011, a Conaprev e outras entidades começaram a discutir uma certificação institucional. Essa certificação institucional, ela só foi normatizada em 2015 através da portaria número 185. E lá na prova, olha só, lembra que na prova eles gostam muito de Ctrl+C, Ctrl+V da regulação. O que diz o artigo 1º da portaria número 185? O artigo 1º da 185 diz o seguinte: fica instituído o programa de certificação institucional e modernização da gestão dos regimes próprios de previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, abreviadamente Progestão. O Progestão tem como objetivo, e aqui na prova, tem como objetivo o quê, Eduardo? Tem como objetivo incentivar os RPPS a adotarem melhores práticas de gestão previdenciária que proporcionem maior controle de seus ativos e passivos e maior transparência no relacionamento dos seus segurados. Então, voltando no slide anterior, estas ações aqui do Progestão são, de fato, as melhores práticas de gestão previdenciária e elas acabam redundando no aprimoramento do controle dos ativos e passivos e maior transparência no relacionamento dos RPPS com os segurados e a sociedade. Terceiro ponto, questãozinha de prova muito relevante. Mudando de cor para vermelho. A adesão ao Progestão é facultativo, devendo ser formalizado por meio de termo assinado pelos representantes legais, pelo ente federativo e da unidade gestora. Prova inerrável. A adesão é facultativa. O RPPS decide se adere ou não adere. Essa adesão se dá por meio de um termo que vai ser assinado por quem? Outro ponto importante para a prova, pelos representantes legais. Pelos representantes legais do ente federativo e da unidade gestora. Feito? Esse ponto a gente vai destacar lá no último videozinho. E 4, importantíssimo também para a prova, artigo 3º e artigo 4º importantes para a prova, a certificação institucional no âmbito do Progestão será concedida a quem? Aos RPPS. Lembrando, é uma certificação institucional. Então, quem obtém a certificação, como a gente viu aqui, vai ser o regime próprio de previdência social. A certificação institucional no âmbito do Progestão será concedida aos RPPS que cumprirem ações nas dimensões de controles internos, governança corporativa e educação previdenciária. Essas são as famosas dimensões. E constará de 4 níveis de aderência, nível 1, nível 2, nível 4, e terá um prazo de 3 aninhos. A certificação dura por quanto tempo? 3 anos. Eduardo, para eu renovar depois de 3 anos, eu vou ter que cumprir as ações novamente, passar por um processo de certificação e renovar minha certificação por mais 3 aninhos. Aí, Eduardo, vamos esquematizar tudo isso que a gente viu aqui nos 4 primeiros artigos da portaria número 185? Olha só, nós vimos
que para obter efetivamente a certificação, o RPPS ele vai ter que executar uma série de ações. Como a gente vai ver, essas ações elas estão elencadas em 3 dimensões. Controles internos, governança corporativa, e, finalmente, educação previdenciária. Ah, beleza, Eduardo, entendi. Essas são as dimensões? Sim, essas são as dimensões. E atenção para isso daqui na prova. São as 3 dimensões do Progestão. O conjunto de ações que o RPPS vai ter que implementar, que o RPPS efetivamente vai ter que implementar para conseguir efetivamente a certificação, estas ações elas estão separadas em 3 grandes dimensões. As dimensões são controle interno, governança corporativa e educação previdenciária. Ao cumprir estas ações, o RPPS ele vai obter a certificação. E essa certificação tem 4 níveis. O nível 1, o nível 2, o nível 3 e o nível 4. Tá, Eduardo, beleza, estou entendendo. Já entendi no primeiro esboço que nós fizemos que estas ações todas, em conjunto, elas objetivam a implementação de melhores práticas de gestão previdenciária. Por isso que o nome completo do Progestão é Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos RPPS. O objetivo da implementação destas ações é fazer o RPPS funcionar de maneira mais moderna, a modernização do RPPS, fazendo com que tenha um aprimoramento de controle de ativos e passivos e maior transparência. É isso? É isso. Ah, perfeito. Mas, primeira dúvida, esse conjunto de ações aqui, essas dimensões, esses níveis todos, eles são propostos por quem? Ah, é a CEPREV que vai elencar através de um manual quais são as ações, quais são as ações que devem ser cumpridas. Quais são as dimensões, quais são as ações e qual as ações que devem ser cumpridas em cada um dos 4 níveis. Ah, entendi, Eduardo. Então, o manual do Progestão, que tem as ações que devem ser cumpridas e quais são o aprofundamento das ações em cada um dos níveis, é atribuição da nossa CEPREV. Perfeito. Mas, Eduardo, quem é que efetivamente vai verificar se o RPPS está cumprindo efetivamente essas ações? Se o RPPS só não colocou no papel que cumpriu lá, assinou a adesão e, na verdade, no mundo real não está cumprindo de fato. Respira e olha para mim. Você que está se preparando para a prova, está obtendo conhecimento, vai fazer uma prova aplicada por uma entidade certificadora, que pode ser o Instituto Totum, o APMEC, ou qualquer outra que no futuro a CEPREV autorize. Da mesma maneira, o Progestão, enquanto certificação institucional, ele também vai ter a figura da entidade. Eu também vou ter a entidade certificadora. A entidade certificadora, ela vai, como o próprio nome já diz, primeiro, verificar se o RPPS efetivamente está cumprindo tudo aquilo que ele deveria cumprir.
Ah, o RPPS do município XPTO aderiu ao nível 1. Quais são as ações que ele deve implementar? É só olhar o manual do Progestão. A entidade certificadora, ela vai pegar o manual do Progestão, vai ver todas as ações que deveriam ser cumpridas, vai fazer uma auditoria lá no RPPS e vai ver se o RPPS efetivamente cumpriu ou não cumpriu as ações que ele deveria ter cumprido. Se ele cumpriu, beleza. Aí o RPPS efetivamente vai obter a certificação nível 1, por exemplo. Ah, bacana. Pode passar para o nível 2? Pode. Mas quem efetivamente vai auditar para ver se as ações estão sendo cumpridas de fato e vai conceder a certificação é a entidade certificadora. Essa entidade certificadora pode ser o barzinho lá da esquina? Não. Da mesma maneira que você que está estudando para obter a certificação profissional vai fazer a prova do Instituto Totum ou a prova da APMEC e não a prova da certificadora XPTO, o RPPS, quando ele quiser obter a certificação institucional, o Progestão, ele vai ter que ir atrás de uma entidade certificadora autorizada por quem? Quem é que habilita a entidade certificadora? A nossa CEPREV. Ah, então estou entendendo. A CEPREV é responsável por elaborar o manual, divulgar o manual, claro, depois de audiência pública, discussão, e também por credenciar, habilitar a entidade certificadora. E a entidade certificadora, ela vai efetivamente ver, RPPS, tu devia cumprir esse trem aqui. Tu cumpriu? Ah, cumpriu. Beleza, obteve a certificação. Certinho? Ah, beleza, Eduardo. Quais são as 3 dimensões mesmo? Aqui, ó, questãozinha de prova, ó. Ó, questãozinha de prova. Eu tenho 3 dimensões. Estas 3 dimensões, que são os pilares sobre os quais a modernização da gestão se sustenta, é controle interno, governança corporativa e educação previdenciária. Dentro de cada uma dessas dimensões, eu tenho as ações. As ações que são efetivamente aquelas que devem ser executadas pelo RPPS, elas são agrupadas nestas 3 dimensões. São 24 ações. Dentro da dimensão de controles internos, eu tenho quais ações efetivamente? Dentro desta dimensão controles internos, eu tenho um determinado grupinho de ações que são as seguintes. Eu tenho que mapear as atividades das áreas de atuação do RPPS. Eu tenho que manualizar essas atividades das áreas de atuação do RPPS. Eu tenho que capacitar e certificar os gestores e servidores das áreas de risco. Eu tenho que ter uma estrutura de controle interno. Eu tenho que ter uma política de segurança de informação. E eu tenho que ter uma gestão e controle da base de dados cadastrais dos servidores públicos aposentados e pensionistas. Então, respire e olha para mim. Prova. Quantas dimensões? 3 dimensões. Dentro de cada uma dessas 3 dimensões, controles internos, governança corporativa e educação previdenciária, eu tenho uma série de ações. Tá, Eduardo, e os níveis? Cada uma dessas ações, elas possui 4 níveis de aderência, que representam os diferentes graus de complexidade que podem ser atingidos. Desde o nível 1, que é o mais basicão, do nível 1, passando pelo nível 2, nível 3, e o top do top qual é? O top é o nível 4. O top é o nosso famoso, vou colocar até de outra cor aqui, o nível 4. Por exemplo, para ser investidor profissional, para ser enquadrado como investidor profissional, o RPPS precisa ter aderido ao nível 4. E claro, dentro de cada uma daquelas ações, tem ação mapeamento, pegando essa primeira ação aqui, ó, mapeamento das atividades das áreas de atuação do RPPS. Se eu estou no nível 1, eu vou ser obrigado a mapear uma área, dentre todas aquelas áreas que nós vimos.
Lembrando que eu tenho a área administrativa, eu tenho a área financeira, a área de cálculo atuarial, a área de benefícios, a área de investimentos, a área de tecnologia da informação, a área jurídica, todas essas são áreas de atuação do RPPS. Se eu for aderir ao nível 1, eu tenho que mapear quantas áreas? Uma. Qualquer área? Não. Daí eu vou ter que mapear a área de benefícios. Se eu for aderir, por exemplo, ao outro extremo, que é o nível 4, eu vou ter que mapear quantas? Daí eu vou ter que mapear todas. Veja, e aqui fica claro a segregação dos níveis. O nível 1 é a implementação das ações de um ponto de vista mais fácil, menos desafiador para o RPPS. No nível 4, eu tenho que ter uma estrutura muito grande para começar e efetivamente implementar todas essas ações. Então, por isso que eu tenho dimensões, que são os pilares sobre o qual eu vou modernizar a gestão dos RPPS. Dentro de cada um destes pilares, dessas dimensões, controle interno, governança corporativa e educação previdenciária. Aí sim, dentro das dimensões eu tenho uma série de ações. Como nós estamos vendo aqui nesse slide, efetivamente, dentro do pilar da dimensão controles internos, eu tenho 6 ações. Mapeamento das atividades das áreas de atuação do RPPS, manualização, capacitação, estrutura de controles internos, política de segurança e gestão e controle da base de dados dos servidores ativos, aposentados e dos pensionistas também. Claro, dentro de cada uma dessas ações eu tenho níveis, nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Dependendo do nível de adesão, eu vou ter que executar tarefas, ações mais simples ou mais complexas, mais difíceis. Do nível 1, mais simples, ao nível 4, que é o nível, a execução que exige mais complexidade. No próximo vídeo, aí a gente vai trabalhar efetivamente com essas dimensões, vai entender o que é a dimensão de controles internos, de gestão corporativa, de governança corporativa, de educação previdenciária. Quais são as ações dentro de cada um destes pilares, destas dimensões? E vamos ver também em algumas ações bem particulares quais são os níveis de execução. Mas isso a gente vê no próximo vídeo. Nesse vídeo, o que nós vimos? Recapitulando, nesse vídeo nós entendemos o que é o progestão, qual o objetivo do progestão e as principais características do progestão. Primeiro, o objetivo de modernizar a gestão dos RPPS, incentivando a adoção de melhores práticas de gestão previdenciária, com desdobramentos no aperfeiçoamento de controle de ativos e passivos, na maior transparência do relacionamento do RPPS com os segurados e com a sociedade de maneira geral. Entendemos que o progestão é facultativo, aderir ou não é uma liberalidade do RPPS. Aderindo, além dos objetivos já citados, que estão na própria portaria número 185, eu tenho outros desdobramentos que a gente vai ver ao longo do curso. Maior taxa de administração, enquadramento como investidor profissional, investidor qualificado, maior limite de aplicação em segmento de renda variável, por exemplo. Nós vimos que para implementar o progestão efetivamente, eu, RPPS, tenho que basicamente executar uma série de ações. E estas ações, elas são elencadas, distribuídas em 3 dimensões. Dimensão de controle interno, dimensão de governança corporativa e dimensão de educação previdenciária. A certificação institucional progestão tem 4 níveis, nível 1 e nível 4. Esses níveis refletem qual a dificuldade de implementação das ações. Nível 1, nível de dificuldade menor, aplicabilidade mais simples, e nível 4, um nível de aplicabilidade bastante alto, com maior complexidade. De novo, no próximo vídeo, nós nos encontramos para vermos
o que efetivamente e qual o objetivo de cada uma dessas dimensões e quais são as ações agrupadas em cada uma das 3 dimensões. Até o próximo vídeo. Qualquer dúvida é só entrar em contato.